Sou o professor Jair Campos, mais uma aula de preparação para o Enem. O assunto dessa aula continua sendo elipse, aula 2. Continuamos ainda falando de conceitos e vamos resolver mais um exercício. Elipse, aula 2, conceitos e exercícios. Item 1, segundo caso. Na aula elipse 1, nós vimos o primeiro caso. E na aula 2, nós vamos ver o segundo caso. Isto é, vamos estudar a elipse, onde o centro da elipse não é a origem de coordenadas. O centro está fora da origem de coordenadas. Ela pode estar tendo o eixo maior paralelo ao eixo x. Ela pode ter o eixo maior paralelo ao eixo y. Lógico que poderia ter outras posições, mas no caso nosso, do ensino básico, ensino médio, né, quando o eixo não é paralelo aos eixos de coordenadas, é um assunto que interessa mais aos alunos lá do terceiro grau. Então, se ela não tem o centro na origem, o seu centro tem a abscissa x0 e y0. Vamos ver o primeiro passo, quando a elipse tem o eixo maior paralelo ao eixo x. Observamos que, neste caso, ainda continua sendo válido a definição de elipse. Ela continua sendo uma elipse. Então, vale a definição. A distância de um ponto qualquer até os focos é sempre igual ao eixo maior. Então, distância de PF1 mais distância de PF2 é igual a 2A. Também aqui nós não vamos delongar tentando deduzir a equação reduzida da elipse. Vamos chamar isso aqui de equação geral reduzida da elipse. Então, a única coisa que aconteceu foi o centro estava no ponto 0 e deslocou para a direita até x0. Então, se era x igual a 0, agora é 0 mais x0. Então, vai ser x menos x0 ao quadrado. Lógico, se o x0 for 0, continua a equação anterior, x ao quadrado sobre A2. Da mesma forma, o y também houve deslocamento para cima. Então, o centro tem a abscissa x0 e ordenada y0. Então, y menos y0 ao quadrado sobre B2 igual a 1. Isso quando a elipse tem o eixo maior paralelo ao eixo x, valendo a mesma situação. Se o eixo maior é paralelo ao eixo x, então o a ao quadrado tem que ter debaixo de x e o b ao quadrado tem que estar debaixo do y. Eixo maior debaixo de x, eixo menor debaixo de y. Quando a elipse é paralela, o eixo maior é paralelo ao eixo do x. Da mesma forma, se o eixo é paralelo ao eixo y, então o eixo maior é A2. Então o A2 tem que estar sobre o eixo das ordenadas. Então o A2 tem que ser debaixo do y e o B2 debaixo do x. Então é praticamente idêntico ao anterior. A diferença é que houve um deslocamento de x0 para a direita, y0 para cima, x0 para a direita e y0 para cima. Aqui ela sofreu apenas uma rotação, ela girou em 90 graus. Então nós temos aí as equações, equação geral reduzida da elipse, cujo centro não é a origem de coordenadas. É bom memorizar essas equações, porque deduzir a forma até chegar à dedução disso aqui dá um bom trabalho. Apesar de que, se você pegar alguns livros didáticos dos bons, não em todo livro didático que traz esse assunto, né? Também nos cursinhos, normalmente, os professores fazem a dedução da equação da elipse escrevendo desta forma que nós temos aqui, desta ou nessa que são idênticas. Apenas houve aqui a mudança dos eixos. Eixo maior paralelo a x, A2 debaixo de x2, eixo maior paralelo ao y, então o A2 debaixo do y. Continuando, lembrando que
Nós falamos que é uma propriedade das elipses, então continua válida a relação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, pelas mesmas razões anteriormente já estudadas. Então vamos agora resolver um exercício. Dada a elipse de equação 5x2 mais y2 menos 10x menos 6y mais 9 igual a 0, determine. Letra A, a equação reduzida geral da elipse. Então vamos lá, a resolução. Chamei de A1. Devemos escrever a equação dada. Essa equação dada nesta forma. Então, para isso, eu tenho que separar os termos em x e tenho que separar os termos em y. Então, vamos assim fazer. Então, 5x2 menos 10x separado, mais y2 menos 6y separado, mais 9 igual a 0. Mas, nós temos que ter aqui, essa expressão aqui tem que ser o quê? Um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito. Quadrado de um binômio. Isso aqui não é um trinômio. Então, nós temos que trabalhar isso aqui, fazer um arranjozinho nisso aqui. Usar a criatividade. Como que eu vou transformar essa expressão 5x2 menos 10x num quadrado perfeito? Bom, se eu colocar o 5 em evidência, eu vou ter o quê? O 5 é evidência. Eu vou ter o quê? x2 menos 2x. 5x2 dividido por 5 dá x2. Menos 10x dividido por 5 dá 2x. Para ser o quadrado perfeito, basta acrescentar aqui dentro do parênteses 1. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na realidade, eu estou acrescentando a esse termo 5x2 menos 10x, eu estou acrescentando 5 unidades. Para não alterar a expressão, eu tenho que subtrair 5 unidades. Eu acrescentei 5, 5 vezes 1, 5, então eu tenho que tirar 5. Aqui é a mesma coisa. y2 menos, para ser 6y, eu tenho que ter o segundo termo, tinha que ser 3. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6y. Mais quadrado segundo, que é 9. Então, eu tenho que acrescentar y2 menos 6x mais 9. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa expressão aqui é y menos 3 ao quadrado. Como eu acrescentei aqui 9, eu também tenho que subtrair 9. Então, mais 9 eu cancelo com menos 9. O menos 5 eu passo para o segundo membro, mais 5. Ok? Vamos dividir como a equação é igual a 1. É igual a 1. Então, eu vou dividir cada termo desta equação por 5, porque 5 dividido por 5 não vai dar 1. Então, eu dividi esse termo aqui por 5, dividi esse termo aqui por 5 e esse termo aqui por 5. Dividindo cada termo de uma equação por o mesmo número, a equação não se altera. A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu somei 5, subtraí 5. Eu somei 9, subtraí 9. A igualdade não se altera, ok? Simplificando 5 com 5 vai dar 1. Aqui continua 5. 5 sobre 5 dá 1. Esta equação aqui é a equação pedida. Ela é a equação da forma que nós temos lá. Observando essa equação aqui, nós vamos ver que o valor maior está sob y. Então, nós temos uma parábola cujo eixo maior é paralelo ao eixo y. Ok? Então, vamos em frente. 2. As coordenadas do centro da elipse. Olha, o centro da elipse é x0 e y0. Mas isso aqui não é x menos x0 e y menos y0. Então, o x0 vale 1 e o y0 vale 3. Então, o centro da elipse tem coordenadas 1 e 3. 3. Os eixos da elipse. Eixo maior e eixo menor. Nós sabemos que o A2 não é esse valor aqui, não é A. O A é o eixo maior. Está debaixo do y. 5. Então, A é raiz de 5. Então, o eixo maior vale 2 raiz de 5. Então, esse comprimento daqui até aqui mede 2 raiz de 5. E o comprimento daqui até aqui, né? B ao quadrado é igual a 1.
Então, b é igual a raiz quadrada de 1, então b é igual a 1. Então, o eixo menor vale 2. Então, nós já temos o eixo maior, 2 raiz de 5, e o eixo menor, 2b, é igual a 2. E 4, vamos determinar os focos da elipse. Olha, o foco da elipse, tem aqui até o desenho ilustrativo para você observar, né? Os focos da elipse, para achar os focos, eu preciso de achar o quê? Eu preciso de achar o valor de C. Eu preciso da distância focal. Distância focal, ou então o valor de C, que é a metade da distância focal. E para achar a distância focal, o que eu tenho que fazer? Basta usar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados cateto. O A é raiz de 5, então raiz de 5 ao quadrado é igual a B, B é 1, 1 ao quadrado mais C ao quadrado. Onde concluir C ao quadrado vai ser o quê? O quadrado vai dar 5, passa aqui para cá 1, 5 menos 1, 4. C é igual a raiz quadrada de 4, então C vale 2. O foco tem a abscissa x0, y0 menos C, e f2, x0, y0 mais C. Então, o x0 e o y0 eu já conheço, né? O x0 é 1 e o C é 2. Então, o foco vai ser o quê? 1. E aqui vai ficar o quê? y0, 3. E o C, que é o semi-eixo menor. Aliás, a distância, semi-distância focal, que é 2. Então, 3 menos 2, 1. Então, F1 tem a abscissa 1, que é a abscissa do centro, e a ordenada do foco 1 é 1. Então, 3, isso aqui vale 2, 3 menos 2, 1. E o F2 vai ser 3 mais C, 3 mais 2, que é igual a 5. Então, F2 vai ser x0 mais y0 mais C. Como y0 é 3 e o C é 2, então F2 é igual a 1 mais 5. Uma bela questão, um pouco interessante. É preciso resolver uns 2, 3 ou mais exercícios para se tornar bem competente nesse assunto. É lógico que, sempre voltando a esse vídeo, toda vez que você achar necessário. Ainda mais que o acesso às minhas aulas é gratuito.